Olá! Vamos retomar? Bora lá? Então, no bloco passado a gente já começou falando algumas coisas, não foi? Sobre o decreto, sobre essa parte inicial de ética, tudo isso é muito importante para vocês. Bom, nós vamos retomar então de onde paramos. Paramos na questão 10, então a gente viu, né, que é uma questão bem tranquila, que vai falar, né, sobre o conceito amplo aí de servidor público. Vamos para a questão 11. Órgãos e entidades da administração pública federal devem constituir, devem ou podem, é optativo ou obrigatório, devem constituir comissão de ética composta por servidores titulares de cargo efetivo ou emprego permanente e por representantes de entidades externas. Vamos por partes? Devem ou podem? Devem. Então aqui está correto, tem que ter uma comissão de ética. Essa comissão tem que ser composta por servidores com vínculo mais efetivo, por empregados públicos de emprego permanente? Sim. Agora parou aqui. Representantes de entidades externas? Não. Ética é algo para ser tratado no âmbito interno, né? Ser resolvido ali numa questão interna. Então veja, até quando a gente tem escândalos éticos, como tivemos da Petrobras, de outras grandes empresas no passado e que isso vai para o Brasil inteiro, é péssimo, mancha a imagem da instituição. Então a ética ela tem que ser preventiva, ela tem que ser tratada internamente. Não tem que ter representantes de entidades externas. A questão está quase toda certa, então ela está o quê? Errada, porque na sua prova tem que estar tudo certo. Então item 11, item errado, abordando aí um itemzinho que vem lá no começo do decreto, que fala, no comecinho mesmo, antes das regras deontológicas, que fala da formação das comissões de ética, ok? Lembrando que a forma como essas comissões atuam vão estar lá no decreto 6.029, você não precisa estudar isso para a sua prova. Maravilha, vamos para a questão 13. Ai, professora, questão grande. É, às vezes são as mais fáceis, sabia? Às vezes você pega um item bem pequenininho que ele está muito mais difícil do que uma questão maior. Então vamos lá, olha lá. O chefe de determinada repartição pediu a um subordinado que estava de saída para comprar um lanche em um estabelecimento localizado no próprio órgão, que fosse até o supermercado mais próximo comprar fralda. Para agradar o chefe, o subordinado prontamente atendeu a solicitação. Nessa situação, o chefe não cometeu falta ética, pois o subordinado já estava de saída para satisfazer o interesse pessoal. Isso é uma típica questão, não é da Funiversa, mas é uma típica questão que a Funiversa cobra. Ela gosta de te cobrar as minúcias. Por quê? Porque o decreto, às vezes ele tem uma regra, uma exceção. Às vezes ele começa com uma exceção e tem uma regra. Às vezes não tem exceção e a banca coloca que tem. Então você tem que estar muito ligado nisso aí. Aqui nós estamos falando de uma vedação. Vedação. O que é? Seção 3, capítulo 1. Estamos falando que é proibido utilizar um servidor público, e aí a definição é ampla, para satisfazer uma questão pessoal, um objetivo pessoal. Então, o estagiário, o terceirizado, o voluntário, o motorista, o servidor comissionado, o servidor concursado, não posso utilizar nenhum deles para fins estranhos à própria função, principalmente para satisfazer o interesse pessoal. Aí a banca confunde, fala assim, mas ele já estava de saída para comprar um lanche. O servidor público pode sair para comprar lanche no próprio estabelecimento? Pode, claro. Não pode passar o dia inteiro lá na lanchonete, mas ele pode ir lá comprar o lanche. E aí, o que ele não pode é fazer favores pessoais para o chefe, extrapola a função dele e é uma questão muito antiética, é uma vedação que pode gerar para esse gestor o recebimento de uma falta ética, de uma censura, ok? Então, item errado, fala que ele não cometeu e ele cometeu sim uma falta ética. Vedado ao servidor público utilizar um outro servidor em sentido amplo para satisfazer um interesse pessoal. Questão 14. Um servidor público que tenha seu nome ligado, vinculado a qualquer atividade empresarial suspeita pode incorrer em falta ética. Também está lá nas vedações. Quais são as principais vedações, gente, que costumam vir em prova? Atenção, as principais vedações são: é vedado utilizar o cargo público
para interesses próprios, né? Para satisfazer um interesse seu ou de outra pessoa. Então, eu não posso fazer isso. Outra vedação que costuma cair muito em prova, a questão que a gente acabou de ver, de utilizar um servidor público para um interesse pessoal. Também não pode. Outra vedação que costuma cair, a alteração de teor de documento. É vedado alterar um documento. Não pode, não tem exceção, ok? Outra vedação que costuma cair, retirar livros, bens ou qualquer outra coisa da repartição. É vedado, eu não posso levar para minha casa um computador, eu não posso levar uma impressora, eu não posso levar um livro pertencente à repartição. Só que esse tem exceção. Alterar teor de documento não tem exceção, esse tem. Se eu tiver autorização legal. Então, se eu tenho uma autorização legal, aí eu posso sim retirar um bem da repartição e levar para minha casa. Um documento, um livro, ok? Essa autorização legal não é do colega, é do superior hierárquico, ok? Já caiu isso em prova, né? O colega te autorizando a levar um bem. Não pode, é autorização legal. Por lei, é o meu chefe ou o chefe do meu chefe que pode me autorizar, tudo bem? Essa também costuma cair muito em prova. Outra vedação, é vedado, é proibido ao servidor público ligar seu nome a empreendimento de cunho duvidoso ou participar de um empreendimento suspeito por ter uma conduta imoral, por ter uma conduta antiética, né? Sei lá, uma empresa que de repente é suspeita de utilizar um trabalho infantil, um trabalho escravo, um desperdício para o meio ambiente, né? Agressão ao meio ambiente. Então, o servidor público realmente pode incorrer numa falta ética, esse item está correto. Outra vedação que cai muito em prova, a questão da embriaguez. A embriaguez, é vedado ao servidor a embriaguez. E, professor, quer dizer que eu passei no concurso, acabou a cervejinha do final de semana? Atenção! A embriaguez habitual, tem que ter frequência. Se eu habitualmente encontro com você alcoolizado dentro ou fora do trabalho, você pode sofrer sim uma falta ética. Ah, professor, mas o alcoolismo é doença, tal. Ah, na prática, é óbvio que a gente encaminha esse servidor para tratamento, né? Mas ele incorre numa falta ética em estar o tempo todo alcoolizado dentro ou fora do trabalho. Lembra que a moralidade elástica acompanha aí o servidor público. Então, essas são as principais vedações que costumam vir bastante em prova. Óbvio que você vai ler as outras, mas essa você vai ver que ela despenca. Se você resolver 200 itens de prova, você vai ver que essas são repetitivas, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a questão 15. Vamos ver se fala de vedações? Vamos ver. Estimular a observância do Código de Ética no serviço público é um dever de todo e qualquer servidor público. Bom, aqui ele já está falando de deveres, né? Não mais de vedação. Quais são os deveres que costumam cair mais em prova? Bom, o dever de atender bem, né? O dever de manter um ambiente limpo, de estar com vestimentas adequadas, né? Eu nem sei porque que está escrito, eu acho que é tão implícito isso, né? Mas tem que estar escrito, tem que estar normatizado. O servidor público tem que manter limpo o seu ambiente de trabalho. Um item que tem caído muito é a ideia de que o servidor público ele deve manter-se sempre atualizado. E outro, deve usar todos os meios científicos à sua disposição para atender bem o usuário cidadão. E aí a gente vê aqui, estimular a observância do código é um dever de todo e qualquer servidor público ou só da comissão de ética? Será que tem exceção ou não? Não, é de todo servidor, tá certo este item, né? É o que a gente chama de papel de multiplicador. Todo servidor público tem que ter esse dever de ser um multiplicador das regras do Código de Ética. Então, isso cai bastante. Um outro dever que cai bastante é o dever de representar contra qualquer ilegalidade, mesmo que seja do seu chefe. Ai, professora, isso é complicado. Eu sei, mas tem esse dever, tá? Então, veja, eu tenho um princípio da hierarquia, de que eu tenho que obedecer às ordens do meu superior, tá lá nas regras deontológicas, maravilha, mas eu tenho também o dever de representar. Representar contra qualquer ilegalidade de colega ou de gestor. Representar é levar ao conhecimento do superior ou da comissão de ética,
ok? Então são os principais deveres aí que vem vindo em prova. Esse foi tranquilo, é um dever de multiplicador, de ser um multiplicador. Vamos lá para a questão 16. O servidor público que, ao constatar falta ética do seu colega de trabalho, deixe de representar contra a referida pessoa, não deverá ser apenado, pois a delação no serviço público tem caráter discricionário. Caráter discricionário eu posso fazer uma análise, eu posso fazer ou não, né? Não é vinculado. Errado este item. Eu acabei de falar para vocês que é um dever do servidor público representar contra essas faltas éticas. Então, se ele constatou que o colega de trabalho está fazendo uma coisa errada, seja o colega ou o chefe, ele tem que representar. Para quem? Ou para a comissão de ética ou para o chefe dele. Ok? Mas ele tem que dar conhecimento aqui. Então, errado, ele quis te confundir, típico da Funiversa, querer te confundir, dando uma justificativa até plausível. Você delatou, né? Não é legal. Ó, tá te confundindo. Não, a regra é clara. Falando igual futebol, né? A regra é clara. Se você tomar conhecimento, tem sim que representar. Beleza? Vamos à questão 17. Se um servidor for desviado da sua função por sua chefia imediata, em virtude de necessidade particular do trabalho, ele deverá cumprir suas novas atribuições, pois é seu dever ético. Aqui, ó, típica Funiversa tentando te confundir totalmente. Gente, o servidor público não pode ser desviado da sua função, ok? Mesmo por seu chefe. Por exemplo, faltou o garçom. Fulano, técnico judiciário, analista judiciário, agora você vai servir o cafezinho, essa é a sua função hoje. Não é função dele, ele não pode ser desviado da função por um interesse, e aí ele quis particular de trabalho. O que é um interesse particular de trabalho? Piorou, aí que não pode mesmo, ok? Então o servidor público, ele tem, tá escrito lá, é um dever do servidor público desempenhar a tempo, ou seja, com eficiência, as atribuições do cargo, ok? Gente, aí você tem que diferenciar. É óbvio que um técnico, né, um analista, ele tem uma função mais ampla. Então, por exemplo, é minha função atender ao público, mas é também função do meu cargo despachar. Daí o meu chefe pode, de repente, pedir para eu parar de atender o público e despachar e botar outra pessoa no lugar. Tudo bem, o que ele não pode é me desviar da minha função, do que está previsto no rol de atribuições do meu cargo, ok? É antiético isso. Questão 18. Então vamos voltar na 17? Ele deverá cumprir? Não. Ele não vai cumprir e ainda vai representar contra. Item 17, item errado. Vamos para o item 18. No intuito de solucionar o problema de um cidadão, o servidor público pode criar mecanismos para evitar a morosidade da burocracia organizacional. Até aqui tudo bem? Posso ou não posso? Posso. Posso utilizar meios ao meu alcance para tornar o trabalho mais eficiente, mais eficaz, né? Eu posso usar aí um sistema novo que eu domino, que os outros servidores não dominam, tudo para melhorar essa burocracia. Até aqui tudo bem. Aí ele fala assim, ó, inclusive, desconsiderando, caso seja necessário, as regras hierárquicas que possam impedir a fluidez do trabalho. Gente, aí não, ok? Aqui não, sabe por quê? Porque eu tenho o princípio da hierarquia, que diz que eu devo obedecer às ordens legais dos meus superiores. Então, por exemplo, meu chefe disse, olha, não dá, essa ideia que você teve é uma ideia boa, mas nesse momento a gente não vai poder aplicar. Mas eu quero evitar a moralidade da burocracia na administração pública, eu não estou nem aí para o senhor, eu vou fazer sim. Não pode. É óbvio que eu vou usar todos os meios à minha disposição para prestar um bom serviço para a comunidade, isso é um dever do servidor, mas há um outro dever aí, que é o dever, o quê? Da hierarquia. Todas as ordens superiores legais devem ser seguidas. Eu só vou abrir exceção para as regras imorais e legais, enfim, ok? Legal, também uma questão bem parecida. Vocês veem, gente, que embora eu tenha selecionado questões de outras bancas, são questões muito próximas às da Funiversa, né? Você acha que as bancas não olham? Eu vou falar para você, no passado, muito no passado, antes de ser professora de cursinho, eu fui examinadora de banca.
E a gente olha as outras bancas. Quando a gente vai criar questões, a gente olha não para copiar, mas para ver as tendências do que está sendo cobrado. Então, óbvio que o examinador lá da Funiversa vai dar uma olhadinha no CESP, óbvio que o examinador do CESP vai olhar as outras bancas, uma ESAF, uma FCC. Então, acaba que as questões vêm muito parecidas na sua forma de cobrar. Às vezes não vem na estrutura, porque uma questão de múltipla escolha é diferente de uma questão de certo e errado. Mas nessa prova, nesse jeito de cobrar, vai vir muito parecido, ok? Vamos lá? Então vamos. Questão 19. Considere que uma servidora pública é impedida de se ausentar de uma reunião de trabalho. Você vai ver que a gente trabalha muito, viu? O pessoal fala, servidor público não trabalha, moleza. Gente, eu não sei quando que foi verdade isso e se foi verdade algum dia para algum cargo, né? Acho que sim, muito no passado para alguns cargos. Mas hoje em dia servidor público trabalha muito, então para com essa ideia de que eu vou ser servidor para não trabalhar. Você vai ser servidor para você trabalhar muito, para você trabalhar bem, com eficiência e eficácia, para ver se melhora esse nosso país, né? Se cada servidor público fizer bem o próprio trabalho, nós vamos ter uma prestação excelente de serviço público. Então, por favor, entre para ser o melhor servidor público para o nosso país, ok? É só o que eu te peço. Então, veja que isso aqui é a realidade hoje, ela está impedida de se ausentar de uma reunião. Ok. De trabalho, tenha solicitado ao motorista à sua disposição, designado pelo órgão onde ela trabalha, para buscar sua filha no colégio. Nessa situação hipotética, a conduta da referida servidora foi antiética, pois ela desviou o motorista de suas atividades para atender interesse particular. Veja que tem um monte de coisa misturada aqui. O que você acha? Tá certo ou tá errado? Foi ou não foi antiética a conduta dela? Foi. Mas, professora, ela estava impedida de se ausentar, não tem problema. Ela poderia ter ligado, sei lá, para a mãe, para a avó, para alguém buscar essa criança no colégio. Mas o motorista, ele estava à disposição dela, mas para o trabalho, né? Então, ela desviou de suas funções. É vedado desviar um servidor público para atender um interesse particular. Não importa, gente, a justificativa. Pode ser a melhor justificativa do mundo. Ai, tadinha, a menininha estava passando mal lá no colégio. Não pode, ok? Não posso desviar servidor público para atender interesse particular. Lembrando, servidor público em sentido amplo. Esse motorista pode ser terceirizado, pode ser estagiário. Não posso desviar, ok? Boa, né, essa questão? Dificilmente eu não vi ainda a Funiversa cobrar assim, questões com estudo de caso. Isso é mais um perfil do CESP. Mas mesmo assim eu trouxe porque vai que, né? Hoje em dia a gente tem que ter muito essa ideia. Vai que antigamente caía um item de ética, 2 itens de ética no máximo. Hoje a gente pega provas recentes e a gente vê que está caindo 10. Às vezes, e foi uma zebra numa prova difícil, caíram 15 itens, misturando o código de ética, a noção de ética com a lei da improbidade. Então, assim, você pode ver que cada vez tem vindo mais questões. Pode ser que venha só 2, mas 2 questões pode fazer mudança na sua vida? Pode fazer você estar entre o número de vagas? Sim, então vamos estudar. Vamos lá, questão número 20. O servidor público que trata mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente causa-lhe dano moral. Sim, sim. Está dentro das regras deontológicas. A questão do dano moral é interessante porque ele não está seguidinho no código. Então você tem que prestar muita atenção. Quando é que eu vou causar dano moral ao usuário? No caso dessa questão, quando o servidor trata mal, permitir a formação de longas filas, né? Eu tenho meios para evitar, mas eu vou deixando, de repente tem uma fila enorme, um monte de gente esperando. Não tem esse negócio de cadeira não, tá? Pode ter um monte de cadeira lá confortável, é fila do mesmo jeito. Então, para o código, permitir, anota aí, permitir a formação de longas filas, tratar mal o usuário, tratar mal o patrimônio público, ok? Procrastinação, tudo isso gera dano moral ao usuário. Então, o servidor público tem que evitar ao máximo. Sabe por quê? Porque se ele causa dano moral, ele pode responder isso na esfera civil e também até mesmo na criminal, ok? Em alguns casos, né? Num tratar mal desse aí pode entrar numa coisa de crime. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, veja.
Agora, se eu trato mal e esse usuário vai representar contra mim para o meu chefe ou para a comissão de ética, eu vou receber uma censura ética. Isso não impede que nas outras esferas também receba punição, são independentes, ok? Essas punições, você sabe disso porque estuda direito administrativo. Então tá certo isso aqui, o servidor público que trata mal uma pessoa que paga seus tributos e todo mundo no Brasil paga tributo de forma direta ou indireta, ok? Questão 21. O servidor público deve sempre comunicar a seus superiores qualquer ato ou fato contrário aos interesses e princípios éticos da administração pública, certo? Mesmo em situações políticas e administrativas adversas, certo? O que é uma situação política adversa? É uma situação em que o governo também está envolvido, de repente, né, em problemas de corrupção, problemas antiéticos. A gente quase não vê isso no Brasil hoje, né? Situações administrativas adversas, o meu chefe, né, está envolvido na questão, é uma situação administrativa adversa, é difícil falar mal do chefe, né, representar contra o chefe, mas eu tenho que fazer isso. Então, está correto esse item. Mesmo em situações adversas, é dever do servidor público representar contra qualquer ilegalidade, né, que fira aí princípios éticos. Vamos avançar, questão 22. As condutas éticas dos servidores públicos são observadas e encaminhadas para os órgãos competentes pela Comissão de Ética para instruir e fundamentar promoções nas carreiras do Estado. Certíssimo. Professora, eu não sei onde está escrito isso. Onde está escrito isso? No 6.029? Lá no capítulo 2 das comissões, você vai ver que vai se falar disso. É a outra função da Comissão de Ética. Ela tem uma função que é instruir, acompanhar aí o processo de apuração, é um processo de falta ética, que é um processo que tem ampla defesa, que tem contraditório, um processo com características de qualquer outro processo administrativo, mas além disso ela tem esse papel também informativo, de encaminhar os órgãos, principalmente no Executivo Federal, a gente tem promoções na carreira e o servidor que tenha, por exemplo, uma censura ética pode não ser promovido. E daí cabe à comissão observar e encaminhar para os órgãos competentes essas informações para fundamentar promoções. Okay? Questão 23. Em toda e qualquer situação, o ato administrativo para ser eficaz e moral deve ser público. Bom, vamos falar um pouquinho das regras deontológicas. As regras deontológicas, que está lá na seção 1 do decreto 1171, ela cai muito na Funiversa. E aí a gente tem que ver que algumas questões, né, da seção 1 caem mais em prova. Uma delas é a questão da publicidade, da qual tá vindo esse item, né? A publicidade, gente, ela é regra, mas ela tem exceção. Qual é a exceção? Todos os atos devem ser públicos, ok, mas em toda e qualquer situação, não, o decreto fala. Nos casos de segurança nacional, nos casos que envolvam segredo de justiça, definido aí por uma lei judicialmente, o ato não tem que ser público, ele pode ser reservado, ele pode ser de um interesse mais particular, ok? Então, a publicidade é regra, mas tem exceção. Diferente da omissão à verdade. Todo mundo tem direito à verdade, aí não tem exceção. O código fala, ainda que essa verdade vá contra os interesses da própria pessoa ou da administração pública, ok? Uma outra coisa que cai muito em prova é a questão da vida pessoal, vida profissional, né? Que a gente viu que uma vai interferir na outra, que o que eu faço na minha vida privada pode acrescer ou diminuir o meu bom conceito na vida profissional. É outra regra deontológica que vem bastante em prova. Para além disso, a questão da hierarquia, que deve ser seguida, e todas as questões que podem gerar dano moral ao usuário também vem bastante em prova. Você sabendo isso aqui, você vai acertar os itens da Funiversa que acabam ficando muito presos às regras deontológicas. Nós vamos ver isso no próximo bloco, em que nós vamos responder bastante questões da Funiversa. Então veja, isso aqui você tem que saber das regras deontológicas. E aí o nosso item 23 fica como, em toda e qualquer situação,
O ato administrativo, para ser eficaz e moral, deve ser público. Errado, depende. Tem situações, tem exceção à regra da publicidade quando envolve segurança nacional ou casos que corram em segredo, em sigilo, aí definidos pela Justiça. Questão 24. Em casos de solicitações aéticas e amorais de sua chefia, o servidor público deve procrastinar o atendimento a esses pedidos como uma forma efetiva de não cometer qualquer ação que atente contra o Código de Ética. Questão típica da FCC, da Funiversa, marca aí, né, na sua prova, misturando tudo. Gente, esse item está errado. Em caso de uma solicitação aética ou imoral, não é amoral, né, ou imoral da sua chefia, o servidor público, ele não vai cumprir e ele ainda vai representar. Procrastinar também é uma coisa errada. Procrastinar é ficar deixando para depois, deixando para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Então esse item ele está errado. A forma de resolver não é procrastinar. A forma de resolver realmente é não fazer e representar contra. É difícil, gente. Eu sei que é uma das coisas mais difíceis no Brasil, né? Dentro da nossa realidade, dentro dos nossos costumes, essa coisa de contra-chefia. Mas é algo que deve ser feito, ok? Vamos continuar? 25. Na escolha entre duas opções, o servidor público que decide pela opção mais vantajosa para o bem comum demonstra conduta ética, certo? O Código deixa claro nas regras deontológicas que o fim é sempre o bem comum. Quando o servidor público estiver diante de duas situações, deve prevalecer aquela que versa sobre o bem comum, ok? Então, certíssimo esse item. Vamos ver aqui outro item. O servidor público deve atentar para as ordens de seus superiores, sim. Cumprindo-as sempre, sim. Sem hesitação ou contestação, pois é o que recomendam nos princípios éticos referentes à função pública. Não. Aí não, né? Sem contestação. E se for uma regra imoral? E se for uma regra ilegal? E se for uma regra com uma finalidade estranha? Tudo isso o servidor público deve levar em conta, a questão da legalidade e do equilíbrio entre legalidade e finalidade para consolidar a moralidade. Então, esse item está errado, 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 errado. Cuidado com isso. Vamos para mais uma, questão 27. Novos conhecimentos e habilidades ao seu alcance do servidor, só devem ser utilizados por ele em situações complexas, que exigem um raciocínio mais elaborado e soluções específicas. Você vê que ele justifica bonitinho, né? Aí você olha e fala assim, acho que está certo. Errado. É um dever do servidor público utilizar novos conhecimentos e habilidades ao seu alcance para a prestação de um serviço de qualidade. Não tem essa restrição. Você vê que o item ele fica restritivo, né? Em situações complexas. Não, em qualquer situação é dever do servidor público utilizar esses conhecimentos novos ao seu alcance. Ok? Então, questão 27, óbvio, está errada. Vamos para mais uma? As faltas. Opa, essa falta é legal. Também é uma regra deontológica que vem bastante. As faltas de servidor público ao trabalho, independentemente dos motivos, são fatores de desmoralização do serviço público e da administração pública. O aluno que não estudou fala assim, não, isso aí tá errado, porque tá muito forte assim, né? Claro que o servidor pode faltar. Tudo bem, mas muito cuidado. Lá no código, isso aqui está certo. A falta do servidor público desmoraliza o serviço público e causa situações, né, fatores aí de conflitos no trabalho. Só que não é qualquer falta, são as faltas injustificadas. Então, ó, faltas de servidor público injustificadas geram realmente a desmoralização do serviço público e causa caos nas relações de trabalho, é isso que ele vai dizer. Então, e aí? Esse item está certo ou está errado? Independentemente dos motivos, errado, né? Só são as faltas injustificadas. Então, esse item ficou errado. Gente, Funiversa é isso, é sempre cobrando as exceçõezinhas. Cuidado com isso, né? Vai puxando aí as exceções do item.
Mais uma, é vedado ao servidor público facilitar a fiscalização dos seus atos. Errado. Aqui ele, é isso aqui, ó, risca vedado e coloca é dever. Na verdade, não está em vedações, está em deveres. É dever do servidor público facilitar a fiscalização dos seus atos. Não é vedado, não. Está em deveres, não está em vedações. A importância de ler o código naquele esqueminha que eu dei para vocês, começando lá de comissões, né? E vindo para o começo. Questão 30, para a gente encerrar, vamos lá, esse bloco. É vedado ao servidor público abster-se de exercer sua função, mesmo que a finalidade da atividade seja estranha ao interesse público. Brincadeira, hein? Vamos com calma. O servidor público pode se abster de exercer sua função? Não pode. Então, realmente, até aqui está certo. É vedado ele abster-se de exercer sua função. Agora, quando a finalidade é estranha ao interesse público, ele pode se abster? Pode. E aí ele está falando, mesmo que a finalidade seja estranha, ele não pode se abster. Item errado, item de interpretação. Não vá confundir na sua prova, está errado. A primeira parte está certa? Tá. Mas numa situação em que a atividade é estranha, sei lá, seu chefe te pediu para fazer uma coisa que é estranho ao interesse público, que é particular, que é pessoal lá dele, não posso fazer. Eu falo, não faço isso aí, mesmo que tenha a ver com a sua função, ok? Queridos, até aqui tudo bem? Aguardo você então no próximo bloco, ok? Para a gente encerrar resolvendo mais questões e aí nós vamos focar bem na banca Funiversa. Beijinho, até mais!